Deus continue abençoando a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. É mais uma oportunidade maravilhosa que Deus tem nos concedido, nós estarmos na presença do Senhor e possamos dizer como os homens de Deus diziam no passado: bom é estarmos aqui, né? Em rever aqui os irmãos, isso é muito bom, ouvir esses cânticos espirituais. Eu sempre falo de manhã aqui, isso enche a nossa alma, né, e nos encoraja. E como o irmão acabou de cantar, vai dar tudo certo? Ele terminou dizendo: já deu tudo certo. Você vê que coisa maravilhosa, irmãos? Que coisa, essa é a nossa fé. Muito bem, então nós temos hoje aqui a palavra de Deus em Isaías capítulo 35, o versículo 8, e queremos falar um pouquinho sobre o caminho de Deus feito para nós. Até ontem à noite eu não tinha, a gente olha para lá, olha para cá, fala: meu Deus, tudo é palavra, tudo pensamento aqui na palavra é Deus, e não via um tema, não via algo para falar. Então hoje de madrugada falando com Deus, pensando em Deus, e Deus colocou no meu coração: existe um caminho feito para os filhos de Deus. Aleluia! O que seria de nós se não fosse esse caminho, irmãos? Vamos ler a palavra, é só um versículo. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por eles, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Amém. Que o Senhor acrescente as tuas bênçãos sobre a leitura da sua palavra, em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, irmãos, é esse privilégio que Deus deu para nós, né? Tem dado para cada um de nós, em poder trilhar por esse caminho, a qual nós somos taxados de louco, né? De fanático, né? Você está seguindo a William Branham? Você está seguindo aquele grupinho lá do tabernáculo? Irmãos, se você olhar Jesus em Mateus capítulo 11, eu creio que é o versículo 25, ele orou a Deus, como homem, ele orou ao Pai e disse assim: Pai, graça te dou, porque escondeste, ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, mas revelaste aos meus pequeninos. Então as coisas de Deus, irmãos, é um paradoxo, é coisa que, como nós falávamos, eu creio que foi domingo passado aqui, foi um paradoxo para aqueles rabinos, aqueles mestres ali no templo, quando Jesus, com 12 anos de idade, discursava com eles, e eles ficavam até mesmo embaraçados, porque como pode um menino de 12 anos com tanta inteligência dessa? Nunca cursou nenhuma faculdade, nunca entrou em nenhuma escola, vê? Mas ali estava cumprindo o quê? O plano de Deus na vida daquele menino, que era Deus na forma de carne. O mundo não pode ver isso. Paulo disse isso, eu creio que é em 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 21, visto que na sabedoria de Deus, o mundo, tanto religioso, tanto lá fora, o mundo não conheceu a Deus na sua própria sabedoria. Ele prossegue: mas aprouve Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, irmãos, é um paradoxo, eu torno a dizer, é algo incrível, mas real, sólido, firme. Por isso nós não estamos firmados em areia movediça, nós estamos firmados sobre as rochas das eras, que é Cristo Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então por isso, irmãos, não existe, irmão Branham diz aqui na mensagem, o caminho de Deus feito para nós, para o reino de Deus, os homens tentam traçar os seus caminhos, as suas ideias, as suas religiões, e muitas vezes você vê algo lindo, algo bonito,
que está enchendo os olhos de milhões de pessoas. Em 65, Mombrana diz, em 1965, ele diz assim: aqui existe hoje no mundo 500 milhões de cristãos, chamados cristãos, que traçaram os seus caminhos, as suas ideias religiosas. Mas com tudo isso, ele dizia, mas se o rápido se der hoje, 500 pessoas sumiria. Você está vendo? Então não é o que nós traçamos, nós pensamos, por mais bonito, por mais lindo que sejam nossos pensamentos. Isaías disse, os vossos pensamentos não soem os pensamentos de Deus. Os vossos caminhos não soem o caminho de Deus. Mas Isaías falou, mas existe um caminho. Este caminho é o caminho chamado caminho santo. O imundo, o incrédulo não consegue passar, nem mesmo que ele tenta. Jesus falou, olha, esse caminho, esta porta é estreita. Então, com as bagagens denominacionais, a bagagem do homem, do pecado, pode tentar, mas não consegue. Não é isso que ele diz aqui? Vamos ver, repetir novamente? Olha que coisa linda, irmãos. Isso é para nós. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. Quem que é esse caminho santo? São João 14,6 responde, Jesus disse, eu sou o caminho santo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, olha, ninguém chega até Deus, ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Vocês estão vendo, irmãos? E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo, o incrédulo, não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, que é você, é eu, é nós, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Não tem como errar, irmãos. Não tem, porque você não é guiado por você mesmo. Você é guiado, nós somos guiados pelo Espírito da verdade. Ele disse, em São João 16,13, o próprio Jesus disse, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Que coisa maravilhosa. Então veja o que diz o profeta de Deus no parágrafo 15. Não existe atalhos no reino de Deus. Você sabe, nós tentamos fazer um atalho, saímos aqui em uma lagoa, em algum lugar e nos atolamos. E isso é o que fazemos quando saímos do antigo, alto caminho de Deus. Deus fez uma vereda, vê? Um caminho. Que coisa maravilhosa. Pulando aqui para o parágrafo 19. Esta é a maneira que Deus guia seus filhos, a vereda de Deus, o caminho provido por Deus. Se os filhos de Israel tivessem tentado tomar um atalho e dar a volta por este lado, eles estariam em apuros. Eles teriam que seguir a nuvem de fogo, a coluna de fogo que os dirigiu. Eles seguiram aquilo. Você está entendendo? Então, para eles caminharem certo, no caminho correto, eles tiveram que seguir a coluna de fogo. E ali estava um profeta também. Vê? E o Mombrana diz, aquela coluna de fogo era Jesus. Você crê que ali estava Jesus Cristo, irmãos? Aleluia. E a prova que ali era Jesus Cristo, você tem a revelação do que eu estou dizendo, que era Jesus Cristo, que quando Saulo ameaçava fortes ameaças contra a igreja primitiva de Jerusalém, montado em seu cavalo, o que aconteceu? A mesma coluna de fogo que estava guiando o povo de Israel, raiou sobre ele ali. A Bíblia diz que é uma claridade superior à claridade do sol. E o que aconteceu? Aquilo cegou Saulo e ele caiu do cavalo. Caiu do cavalo, sim, porque ele estava perseguindo a igreja de Deus. Então, daquela coluna de fogo, saiu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele sendo um homem, um cidadão, que tinha um pouquinho de conhecimento das Escrituras, ele pôde entender, olha, essa voz é algo sobrenatural.
Então ele respondeu àquela luz, àquela coluna de fogo: quem és tu, Senhor? Chamou de Senhor. Vê? E nada de errado, correto. E da luz, da coluna de fogo, saiu a voz que disse: eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Então você começa a ligar as coisas, irmãos. É Jesus o caminho. Jesus é tudo, irmãos, para nós. Que coisa maravilhosa. Então prossegue o profeta de Deus dizendo: e se a igreja esta noite unicamente seguir a coluna de fogo, o Espírito Santo, você chegará a Canaã, tão certo como qualquer coisa. Deus tem um caminho provido. Existem dois caminhos que o homem pode tomar, e é seu caminho ou o caminho de Deus, e é o caminho certo ou o caminho errado, e seu caminho é sempre o caminho errado, e o caminho de Deus é o caminho certo, e você não pode estar em seu próprio caminho e no caminho de Deus ao mesmo tempo. Então você tem que sair de seu próprio caminho, para que então Deus possa estar com o caminho dele em você. Isto é certo, Deus provê um caminho. Por que existe muitas vezes, digo de mim mesmo, começando daqui, e vamos estender. Por que muitas vezes o cristão dá tanta cabeçada, irmãos? Dá tanta cabeçada? Porque nós somos muito negligentes, nós traçamos os nossos caminhos muitas vezes. Vai dar certo, olha, está tudo se encaixando. Mas nós esquecemos de que o nosso absoluto deve ser Jesus Cristo, em todos os aspectos, irmãos. Seja plano, seja qualquer coisa que nós formos fazer, se nós colocasse Deus em primeiro lugar, nós não daríamos cabeçada. Vê? Ainda que a misericórdia de Deus é grande, né? Aleluia. Jesus disse, quando ele orou, ele ensinou nós, diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E muitas vezes o apóstolo Tiago diz assim: nós pedimos e não recebemos, porque pedimos maus, não sabemos pedir. Mas quando você pede com revelação, coloca Deus em primeiro plano, Deus como o caminho certo, não o seu caminho, não o meu caminho, olha, irmãos, você pode descansar. Nós temos tido prova disso. Davi disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Que coisa maravilhosa. Você não é feliz por isso? Em saber que Deus responde? Nós poderíamos citar aqui desde lá da antiguidade, do Velho Testamento, e vindo até encerrar aqui no Novo Testamento, quantos que foram alcançados por chorar aos pés de Jesus, por clamar, e muitas vezes só um murmúrio do coração, não tendo palavras, mas a vitória chegou, porque estava no caminho provido por Deus. E o Mombrana diz, em algumas mensagens, mais do que uma mensagem, Deus ama testar os seus filhos. Deus ama, você sabia disso? Deus ama, porque Ele coloca confiança em você, Ele coloca confiança em nós. E o Mombrana pergunta: e nós colocamos a confiança nele? Ele confia no irmão Valério, está no trabalho, a irmã está no serviço, está andando, ele tem tanta confiança em você. Assim como você confia na esposa, a esposa confia no esposo, Deus também confia na sua noiva. Ali vai indo meu filho, eu confio nele. Ele vai encontrar tanto tropeço, tantas ofertas, tantas coisas, mas ele está no caminho certo. Ele está no caminho provido por mim. Então, vem Davi e diz assim: olha, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à direita da minha esquerda, algo assim, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olhará e verá a recompensa dos ímpios. Irmãos, vale a pena nós caminhar esse caminho santo que é Jesus Cristo. Não é o caminho tabernáculo, não.
não é o caminho, a igreja, a denominação, não, Deus está farto com isso. Deus está farto com igreja, irmãos. Deus está farto com tabernáculos. O que Deus quer é um coração sincero, que adora Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Não é bom estarmos aqui, não é? Mas além disso, irmãos, não é simplesmente ser um religioso. É você estar no caminho provido por Deus. Você reconhecer, Senhor, eu olho para dentro de mim, irmãos, e vejo, meu Deus, que qualidade que eu tenho de estar na Tua presença. Mas eu olho para ele e falo, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela minha esposa, pelos meus filhos, meus netos, que coisa linda, Jesus. Eu não sou digno, pela minha família. Eu olho para o netinho do Fábio, meu Deus, dá vontade de morder aquilo. Você vê, irmãos, é só Deus para colocar no coração, não é, irmã Magali? Irmão Rosildo, os netinhos aí. Já viu os vovô coruja aí? Oh, Deus, a gente até sai fora um pouco do tema, né? Mas tudo isso é Deus, né, guiando no caminho certo, irmão, no caminho correto. Louvado seja Deus. Vamos seguir mais um pouco aqui, que o horário se vai. Aleluia. Então veja só, o 22. O homem sempre quis fazer o seu próprio caminho. No jardim do Éden, Deus fez o homem de forma que ele não tivesse necessidade de alterar nada. Deus o fez perfeito. Porém o homem quis seu próprio caminho. Ele quis se intrometer. Ele queria descobrir. Então logo que ele caiu, nós estudamos isto esta semana, nos estudos da Escritura, ele fez para si uma religião. Veja só, ele não esperou para que Deus lhe fizesse uma, ele mesmo fez uma, mas ele descobriu que sua religião, sua cobertura não daria certo. O homem sempre foi assim, ele quer seu próprio caminho, mas Deus tinha um caminho. Então o homem talhou folhas de figo e colocou sobre si, ele e sua esposa. Mas quando ele desceu para encarar a Deus, ele descobriu que aquilo não dava certo. Você está vendo? Então é o que o homem tenta fazer, sempre esconder atrás de uma velha religião. É o que o casal fez. A mensagem, o Ed satânico, o Murana fala, quando estava ali o casal, ali estava Adão e a senhorita Adão, nem Eva chamava. Antes do pecado ele não chamava Eva, era a senhorita Adão. Porque Eva quer dizer mãe de todos os seres humanos. Foi após a queda que ele levou o nome de Eva. Irmãos, eles estavam ali nus e não estavam nus. Vocês sabiam disso? O Murana diz que eles estavam velados. Eles estavam vestidos com um véu chamado o véu da santidade. E um não podia ver a nudez do outro. Que coisa linda, que coisa tremenda. Mas quando veio o arrazoamento da serpente, Eva caiu, Adão caiu, então o véu da santidade caiu. Eles puderam ver que estavam nus. Daí já foram fazer o quê? O que está dizendo o profeta aqui? Foram fazer uma religião. Foram esconder atrás de uma cobertura. Aquelas folhas de figo, né? O Murana diz nada mais nada menos que uma religião falsa. Aleluia. Oh, irmãos, o que seria de nós? O que seria do casal ali se não fosse a misericórdia de Deus? Aleluia. Mas Davi disse, a misericórdia de Deus estende-se de geração em geração, e ele nos alcançou. Vê? Porque ele disse também, da semente da mulher nascerá um varão que vai esmagar a sua cabeça, Satanás. E esse varão é Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Então ele segue dizendo assim, e eu lhe digo, amigos, tem havido muitos homens, e há esta noite, que estão chegando ao fim do caminho, que descobrirão que aquela pequena religião superficial, a qual se está segurando, não dará certo. Não, nada senão ser nascido de novo dará certo. Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito, de modo nenhum, de modo algum,
entrará no reino. Vê? De modo algum. Não importa se ele é metodista, batista, presbiteriano, seja ele o que for, ele não entrará até que nasça da água e do Espírito. Nascer significa que ele é mudado. Ele tem que morrer antes que possa nascer. Então você tem que morrer para si mesmo, renascer novamente em Cristo Jesus. Isto é certo. Vê? Então, irmão, se o homem não tiver essa experiência do novo nascimento, simplesmente, torno a dizer, está de trás de uma religião. Isso daí não é só para o denominacional, não. Isso é para os chamados da mensagem também. Se não tiver aquela experiência com Deus, eu com Deus, minha esposa com Deus, os filhos com Deus, isso, irmãos, é cada um para si. Tem que ter essa experiência com Deus, do novo nascimento. Poderíamos citar tantos casos aqui de pessoas que foi frustrado no final da sua jornada, porque estava escondido atrás de uma religião. Me lembro, por passagem, na mensagem Sede, ali no finalzinho, Mombrana a conta daquela professora da escola dominical, vocês se lembram? Quanta zombaria essa moça, essa professora fazia daquela irmãzinha, daquela jovenzinha do tabernáculo. Vê? Você com esse cabelão parecendo cabelo de cebola, algo assim, ela dizia para aquela moça, tem que mudar esse visual. Talvez eu estou usando a minha palavra, uma Mombrana quer dizer mais ou menos isso mesmo, ela dizia, vê? Que isso, olha a sua roupa, tem que pôr uma roupa mais da hora, mais do dia. Mas a moça do tabernáculo ali permanecia fiel a Deus, fiel a Deus. E aquela professora da escola dominical, veja na mensagem Sede, lá no finalzinho você vai encontrar, no finalzinho da sua jornada, onde estava ali no hospital, preste a morrer, já vendo o caminho que ela tinha escolhido, o caminho escuro, aquele túnel escuro, ela estava em desespero, irmãos, em desespero. E ela teve que expor o que estava dentro dela. E quando ela estava naquela agonia, o pastor dela estava lá do lado de fora fumando um cigarro. Veja só que situação. E chamaram o pastor dela. Eles queriam aplicar me ajuda aí, irmãos, uma anestesia, algo assim, né, para acalmar ela e tal. Mas ela não queria nada disso. A alma dela já estava se encontrando. Vê? Então ela entrou em desespero. E quando o pastor dela chegou, ela disse em alto e bom som: saia daqui, seu enganador. Você me enganou por tanto tempo. Aquela jovenzinha lá do tabernáculo estava correta, está correta. E por sua culpa, eu estou indo para o inferno. Irmãos, misericórdia. Agora, eu medito bem, nós com tudo que Deus tem dado para nós, será que nós ainda não vamos abraçar com isso? Paulo diz em Hebreus 2, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Não é nós ser religioso, irmãos, não é nós pertencer ao tabernáculo, não é simplesmente tomar a ceia, não é simplesmente nós pagar os dízimos, não é simplesmente nós sermos um igrejeiro, é nós ter uma experiência com Deus. E o Mombrana diz na mensagem, eu creio que a igreja é sua condição, e para isso muitas vezes requer você vir ao altar, e ali não importa se você vai pular como um frango estroncado, você tem que escarrar, não, o novo nascimento é isso mesmo, é uma sujeira, você tem que obter um novo nascimento, é uma experiência que nós temos que ter com Deus. Você lembra daquele irmão, naquele milharal lá? Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Ou o Senhor me dá o Espírito Santo, ou então vão encontrar aqui um esqueleto seco aqui, eu vou morrer aqui, eu não vou sair daqui. Aleluia! Deus está mais interessado em dar o Espírito Santo para nós do que nós interessados a receber, irmãos. E vocês acham que aquele irmão não recebeu o Espírito Santo? Então o que está dependendo é de mim, o que está dependendo é de nós, se humilhar mais diante de Deus,
buscar mais diante de Deus, clamar mais com sinceridade, pedir, não ter medo de muito tem medo do novo nascimento, pedir: Senhor, tira de mim o que não presta, tira de mim o que é espírito errado, espírito vaidoso, jactioso, espírito que venha ferir a tua palavra. É isso que eu preciso, é isso que nós precisamos. Deus tem provido para nós um caminho. Vamos entrar por esse caminho, irmãos. É estreito realmente, é apertado, mas é para você, é para nós que Deus preparou esse caminho santo, chamado Senhor Jesus Cristo. Falamos com a boca cheia: Senhor Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o casal tentou fazer uma religião para si, com aquela cobertura de folha de figo, não funcionou. Agora quero que você observe, ele se encontrou tentando fazer seu caminho. Nós vimos esta manhã como Caim tentou fazer seu caminho. Ele trouxe maçãs e peras e pêssegos e abóbora, seja lá o que fosse, e colocou sobre o altar, aquilo sobre o altar, e disse: agora, Senhor, eu construí um altar, eu construí uma igreja, eu sou um bom membro de igreja, vem, eu vou à igreja todo dia, eu vim aqui construir o altar, eu coloquei o sacrifício sobre ele, agora eu vou me ajoelhar e orar, e agora, Senhor, eu quero que tu me recebas. Porém, que decepção, porém, Deus o recusou. Já pensou o homem chegar numa situação de fazer tudo para Deus com sinceridade e Deus virar as costas? Se você está conversando com alguém que você tanto quer bem e essa pessoa faz um desprezo para você, vira as costas e sai, nós temos que ser sinceros, como homem nós sentimos. Agora veja, pensa bem, se o próprio Deus fizer isso para nós, irmãos. E a Bíblia diz, não me lembro como diz corretamente o versículo, meu pai sempre se diz: se alguém desvia dos caminhos de Deus, dos mandamentos de Deus, até a sua oração é abominável. Misericórdia. Então por isso tem muitas orações que não são respondidas, por causa de nossos pensamentos próprios, as nossas próprias ideias. Mas Paulo disse: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Com todas as nossas falhas, nós temos percebido, Deus tem honrado a nossa humilde oração. Eu tenho certeza que Deus tem ouvido a oração, as lágrimas dos irmãos e das irmãs. Eu tenho certeza, irmãos, porque vocês são sinceros. Nós estamos procurando ser sinceros diante de Deus. E Deus honra a sinceridade. O problema não está em nós errar. O problema está em nós não ser sinceros, reconhecer o nosso erro, as nossas falhas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, porém, Deus recusou. Temos mais um minuto. 25. E aquele mesmo velho espírito religioso vive bem no meio da igreja hoje. A mesmíssima coisa. Simplesmente tão religioso quanto possa ser, e não sabe mais a respeito de Deus do que o Tentote saberia sobre uma noite egípcia. Vou precisar de uma interpretação depois aí. Você sabe que isso é a verdade. Espírito religioso. Não pense que Stalin é o anticristo. A Bíblia diz: os dois espíritos seriam tão parecidos que enganaria o próprio eleito, se possível. Nós descobrimos que Judas Iscariotes desceu e saiu e regozijou e pregou o evangelho, voltou gritando, falando alto e passando ótimos momentos com o restante dos discípulos. São Mateus capítulo 10. Porém, ele seguiu juntamente com os discípulos, entretanto, sendo o diabo encarnado. E veio junto, como Jesus era Deus encarnado, Caim e Abel no jardim do Éden. Mas quando chegou a hora para ele subir ao Pentecostes e receber a bênção, ele mostrou
quem na realidade era. E quando se vai falar a respeito de nascer de novo, receber o batismo com o Espírito Santo, 9 vezes de cada 10, aqueles espíritos mostrarão que são na realidade o que eles são. Eles dirão: isso é um punhado de fanatismo, deixe isso de lado. Irmão, é o caminho provido por Deus para o homem hoje. Aleluia! Que coisa, irmãos. O que é o batismo com o Espírito Santo? É uma fonte de água viva, irmãos. Jesus disse, né? Aleluia, eu creio que em São João 5, versículo 37, 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão do seu ventre. O que é isso? É o Espírito Santo que eles iriam receber. É o Espírito Santo que você recebe. Não é uma coisa que você precisa ficar bombando, né? Ficar bombando para sair água. Fale glória, irmãos, grita aleluia, irmãos, e fica manipulando ali, tal, e querendo fabricar coisa. Não, é uma coisa, a fonte de água. O Mombrana, certa vez, conversando com uma fonte de água ali, uma mina, falou assim: o que faz você jorrar dia e noite? Quem faz? Quem que está bombando aí? Falou: não, isso é por natureza, é algo que está dentro de mim. Então, algo que está dentro do seu coração, irmão, não precisa o pastor ficar gritando, berrando, falando. Não, isso aí, irmãos, não cabe, não dá para engolir. Mas quando você vê Deus falando, o Espírito Santo agindo, irmãos, aquilo começa a penetrar aqui, lá, aqui, e Deus começa a envolver, o Espírito Santo começa a ser derramado, e não precisa da manivela não, o Espírito Santo começa a se manifestar, e aquilo enche a sua alma, é algo que impulsiona você automaticamente glorificar, dizer amém na hora certa, glorificar na hora certa. Não é nada fabricado, é Deus, não é o caminho do homem, é o caminho de Deus. Você está vendo? Enquanto na mensagem, eu creio que na mensagem unidade, o Mombrana fala, ele estava ali no Pentecostes, Jesus diz: fica lá, até que você seja revestido do poder. Não foi assim que ele disse? Eles ficaram um dia, era 500 que ele apareceu, mas simplesmente 120 foi, 380 voltaram para trás, 120 ficou lá, Maria estava no meio lá, e ficou um dia, 2 dias. Ô Tiago, você sentiu alguma coisa? Eu senti um arrepiozinho aqui. Ô Pedro, e você? Eu estou sentindo uma pequena emoção aqui. E passa 3 dias, mas ainda não tinha descido. E vai 3, 4 dias e tal. Sabe o que estava acontecendo ali? Deus estava esperando a unidade deles. Porque o Espírito Santo não pode descer onde tem divisão, onde tem discrepância. E ainda um estava um pouquinho contra o outro ainda. Enquanto aquela pequena nódia não saísse completamente, o Espírito Santo não podia descer. Na mensagem, o sinal, o Mombrana diz assim: como pode o Espírito Santo descer, a pomba descer, pousar sobre um lobo? Não, a natureza não combina, mas a pomba desceu sobre o cordeiro. A natureza combinou, céu e terra combinou. Aleluia. Como pode descer sobre um lobo irado, cheio de maldade, cheio disso, cheio daquilo? Não tem como descer. Aleluia. Mas quando estava ali, quando deu 9 dias, estava a coisa quase completa. Quando deu os 10 dias, a unidade estava completa. Aí cumpriu, o Espírito Santo desceu sobre eles. Aquele Pedro machão, com a espada na mão, aquele João, o apóstolo do amor, eu acho que derramou mais no amor de Deus ainda. E olha, irmãos, Mombrana diz que Maria, ela cambaleou também como bêbada ali, cambaleou como bêbada ali, portou como bêbada ali, que os próprios homens lá fora, vocês estão cheios de álcool, cheios de vinho, cheios de bebidas fortes. Não, essa hora do dia não, é o Espírito Santo que está descendo sobre nós. Irmãos, o Espírito Santo de Deus faz a diferença, é o caminho de Deus provido para nós. Vamos encerrar com esse parágrafo aqui? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que coisa maravilhosa, aleluia. Eu creio que eu parei, vou repetir o parágrafo,
27. E quando se fala a respeito de nascer de novo, receber o batismo com o Espírito Santo, 9 vezes, e cada vez antes que o Espírito mostrarão que são na realidade o que eles são, e dirão, é um punhado de fanatismo. Deixe isso de lado, irmão. Irmão, é o caminho provido por Deus para o homem hoje. Aleluia. Muito bem. Que Deus abençoe, irmãos. Eu tenho aqui mais